Olá, aqui é o professor Rafael Maia e esse é mais um vídeo do curso de análise de regressão. Na aula de hoje, vamos falar sobre modelo de regressão polinomial. Vamos considerar um modelo de regressão linear simples quando a gente tem uma única variável preditora. Até o momento, a gente assumiu que a relação entre essa variável preditora e a nossa variável resposta y era uma relação linear. O modelo de regressão polinomial consiste em estabelecer que a associação entre a variável resposta e a variável preditora possa ser expressa por uma função polinomial, de grau Q, por exemplo, onde essa função polinomial nada mais é do que adicionar como variável preditora a sua variável preditora x elevado a alguma potência. Um modelo polinomial de grau Q é um modelo que tem até a potência Q da sua variável preditora. O modelo quadrático, por exemplo, tem até a potência de grau 2. Nos dois últimos vídeos, nós falamos sobre o problema de multicolinearidade e modelos de análise de regressão múltipla, que consiste na correlação entre as variáveis preditoras presentes no modelo. É de se esperar que quando essas variáveis preditoras são potências de uma variável, por exemplo, eu coloco como variável preditora um modelo polinomial de grau 2, grau 3, eu espero que as variáveis x, x quadrado, x ao cubo, que elas sejam correlacionadas. Por esse motivo, a gente vai ter um problema de mau condicionamento da nossa matriz de desenho x, né? Ou seja, é o que a gente chama de dependência linear entre as colunas. E com isso, a gente vai ter um problema na hora de tentar inverter. A gente pode ter problemas numéricos na hora de tentar inverter a matriz x transposto x. Por essa razão, uma das maneiras de diminuir os problemas da multicolinearidade é fazer alguma transformação nas variáveis explicativas. Uma das transformações, por exemplo, pode ser centrar no lugar de trabalhar com a variável x, trabalhar com a variável x centrada no zero, ou mesmo com uma variável x que seja padronizada, escalonada, né, que é x menos o x barra dividido pelo desvio padrão de x, né? Essas variáveis, elas ainda assim, a potência delas vão ser correlacionadas, mas a correlação entre elas vai ser menor do que a correlação entre a variável x original e as potências dela mesma. Nós veremos alguns exemplos mais à frente. Para ilustrar um modelo de regressão polinomial com uma única variável explicativa, vamos considerar a situação onde nós temos esse conjunto de dados, onde y é uma medida de resistência à tração e x é uma medida de concentração de madeira dura, em papel craft. Claramente, nós temos aqui, nesse gráfico de dispersão, que a relação entre a variável x e a variável y não é linear, né? A gente observa que a resistência cresce à medida que a gente aumenta a concentração, mas até um determinado ponto, e depois essa medida decresce. Aqui nós temos a matriz de correlação entre as variáveis x, x quadrado, x ao cubo e x a 4, ou seja, considerando até a quarta potência da variável x. Observem que todos os pares de correlação são fortemente correlacionados, com correlação da ordem de 0,9, né? Eu também criei uma variável centrada no zero, eu chamei de x estrela, x menos x dado por x menos a média, x barra, né? E agora, quando a gente observa a correlação entre essas variáveis centradas no zero, elas são bem menores, né? Exceto aqui entre x3 e x, ok? As outras correlações são mais baixas, entre x4 e x2, mas, no geral, essa matriz de correlação, ela apresenta correlações menores do que com a variável original não centrada. E com isso a gente diminui um pouco os problemas numéricos que podemos ter por conta da multicolinearidade entre as variáveis. No primeiro momento, eu ajustei o modelo de regressão linear simples, colocando a variável x como variável explicativa. Observe que aqui no primeiro gráfico nós temos o gráfico de dispersão usual e em vermelho nós temos os pontos ajustados pelo modelo, e claramente esse modelo não descreve o comportamento dos dados. Observem também que o R quadrado é de 0,3, ou seja, esse modelo consegue explicar 30% aproximadamente da toda a variabilidade dos dados.
Além disso, aqui do lado, fazendo uma breve análise dos resíduos com gráfico quantil-quantil da distribuição normal, a gente observa que temos um desvio da distribuição normal, especialmente aqui nessa cauda inferior da distribuição. Na sequência, foi ajustado o modelo polinomial de grau 2. Observem o seguinte: primeiro, que a gente teve um aumento do R quadrado significativo, a gente saiu de torno de 30% para cerca de 90% da variabilidade explicada. Observe aqui a curva em azul, como que essa curva, ela se adequa melhor aos dados, e quando a gente olha para o gráfico dos resíduos, gráfico quantil-quantil dos resíduos, a gente observa um ajuste também melhor dos pontos, ainda assim com alguns desvios aqui nas caudas, mas a gente pode observar que o tamanho dos resíduos aqui é muito menor comparado com o gráfico do slide anterior. Um terceiro modelo ajustado foi o modelo polinomial de grau 3, ou seja, eu coloquei até a terceira potência da variável x, correto? Este modelo está representado aqui pela curva amarela, e percebe que agora esse modelo se ajusta um pouco melhor aos dados do que o modelo em azul, que era o polinômio de grau 2. Observem também que o R quadrado aumentou de 0,90 para 0,97. Então, agora, com esse modelo, a gente consegue explicar cerca de 97% da variabilidade dos dados explicado, da variabilidade total dos dados. Nós temos aqui do lado o gráfico quantil-quantil. Observem que os resíduos agora também são um pouco menores, estão entre menos 4 e 4, e que os pontos se ajustam perfeitamente à reta, ou seja, indicando uma boa qualidade de ajuste, ou seja, que o modelo polinomial de grau 3 é um bom modelo para descrever o comportamento dos nossos dados. Nós temos que tomar cuidado na hora de interpretar as estimativas dos nossos parâmetros agora, né? Porque a gente tem o seguinte, que o valor esperado de y dado, o x, variável x, ser igual a um xzinho, isso é igual ao quê? A beta 0 mais beta 1 x mais beta 2 x quadrado mais beta 3 x ao cubo, correto? Se a gente aumenta isso em uma unidade, então o valor esperado de y dado x igual a x mais 1, isso é beta 0 mais beta 1 x mais 1 mais beta 2 x mais 1 ao quadrado mais beta 3 x mais 1 ao cubo. Portanto, a gente não tem mais aquela interpretação direta que tínhamos antes para as estimativas de beta, que a estimativa de beta é o incremento no valor esperado de y quando a gente aumenta uma unidade em x. Na verdade, o que vai interessar para a gente agora vai ser interpretar essa curva que está sendo estimada, né? Ela é crescente até um determinado ponto, no caso aqui, e decrescente até um outro ponto, né? A gente percebe que ela cresce um pouco mais lentamente e decresce um pouco mais rápido. A gente pode identificar onde acontece o pico dessa curva, a gente pode calcular as derivadas e medir a velocidade de crescimento e a velocidade de decrescimento, por exemplo, da curva. É assim que a gente vai interpretar este modelo. E agora, os betas não têm uma interpretação direta como tinham antes. Ainda, a título de curiosidade, ajustei o modelo de grau 4, para verificar se a gente ganhava alguma coisa no ajuste, acrescentando mais um parâmetro no modelo. A gente observa o seguinte: primeiro, que aqui nessa tabela é feito o teste se o coeficiente, se o parâmetro associado à variável de grau 4 ela é igual a zero, né? E esse teste indica que a gente não rejeita a hipótese nula, porque a gente tem evidências de que esse parâmetro é igual a zero e de que a estimativa é muito perto de zero. Além disso, a gente pode olhar que o ganho no R quadrado, comparado, quando a gente faz um polinômio de grau 4, comparado ao polinômio de grau 3, é ínfimo, né? É menos de 0,3%, né? Ele tem uma mudança na terceira casa decimal. Além disso, a gente compara a curva roxa, que é o polinômio de grau 4, com a curva amarela do polinômio de grau 3, a gente não tem, basicamente, uma diferença significativa. E ainda assim, piora a qualidade dos
dos resíduos. A gente começa a ter alguns pontos mais distantes aqui, indicando uma pequena falta de ajuste. De modo geral, quando a gente vai ajustar um modelo polinomial, a gente precisa, de alguma forma, decidir qual o grau do polinômio que a gente vai considerar no nosso modelo. E a gente pode fazer de maneira hierárquica, como eu apresentei no exemplo, que é começar com um modelo de grau menor e ir aumentando a complexidade do modelo e para ver se os novos parâmetros incluídos, se eles são significativos ou não. O último modelo que nós ajustamos foi y igual a beta 0 mais beta 1x mais beta 2x quadrado mais beta 3x ao cubo mais beta 4x a 4, mais um erro. Esse foi o modelo ajustado. Eu guardei dentro do objeto chamado M4. Se a gente usa o comando ANOVA, o que ele traz para a gente de resultado? Né? Lembrando lá de aulas anteriores que a gente já discutiu isso. Então, o que ele faz para a gente é apresentar as somas extras de quadrados. Então, na verdade, a primeira linha é a soma de quadrados de regressão quando eu tenho no modelo só a variável x. Na segunda linha, a soma extra de quadrados de x ao quadrado dado x. Na terceira linha, a soma extra de quadrados de x ao cubo, dado x e x quadrado no modelo, e na quarta linha, a soma extra de quadrados de x à quarta, dado x, x quadrado e x ao cubo no modelo. No final, a gente tem a soma a soma de quadrados dos resíduos quando eu tenho x, x quadrado, x ao cubo e x à quarta no modelo. E aqui na última coluna são feitos testes de hipóteses. Na primeira linha, ele está testando a hipótese nula de que beta 1 é igual a zero quando eu tenho no modelo apenas a variável x. Né? Na segunda linha, ele está testando no modelo a hipótese nula de que beta 2 é igual a zero quando eu tenho no modelo x e x quadrado. Na terceira linha, ele está testando a hipótese nula de que beta 3 é igual a zero quando eu tenho no modelo x, x quadrado e x ao cubo. E na última linha, ele está testando se beta 4 é igual a zero quando eu tenho nesse modelo x, x ao cubo, x à terceira e x à quarta. Correto? Então, uma sequência de modelos encaixados. E o que ele está dizendo para a gente, se a gente pegar a última linha, é que o coeficiente de x à quarta, o beta 4 associado a x elevado à quarta potência, ele não é estatisticamente diferente de zero. Então, a gente poderia tirar do modelo a variável x à quarta. Né? Uma coisa importante é que se esse coeficiente tivesse dado significativo, mesmo que algum outro não fosse, uma vez que a gente mantém no modelo a variável elevada à potência maior, a gente tem que manter todas as outras também no modelo. E como a gente concluiu, nesse exemplo aqui, o modelo que melhor se ajustou é o modelo do polinômio de grau 3. Uma observação é que a gente tem que tomar algum cuidado quando a gente for fazer extrapolação no modelo polinomial. O que é extrapolação? É a gente fazer predição para valores de x que estão fora do intervalo em que o x foi observado. Então, vamos considerar, por exemplo, que a gente está observando o x nesse intervalo aqui, e que nesse intervalo a gente tem esse comportamento, né? Parecido lá com dos nossos dados. Então, eu posso ajustar um modelo em que a curva é essa curva verde aqui. Como eu não observei dados a partir desse ponto x aqui, vou chamar, sei lá, de 0 até 10. Vamos supor que a gente observou x entre 0 e 10, mas eu não observei acima de 10. Se eu fizer predição, muito provavelmente, meu modelo pode indicar alguma coisa desse tipo aqui, né? Ou, dependendo do grau do polinômio que eu ajustei, ele ainda pode fazer algo assim, dependendo do polinômio. Mas pode ser que os dados aqui tenham outro comportamento totalmente diferente disso. Então, quando a gente faz predição com polinômio, a gente tem que tomar muito cuidado se essa predição for para valores que não estão dentro do
no intervalo de variação, onde o x foi observado, né? Principalmente se eu quero fazer predição com um valor de x muito distante desse intervalo. Bom, nós falamos até agora do modelo de regressão polinomial quando eu tenho uma única variável preditora, né? Mas eu posso estender a mesma ideia para duas ou mais variáveis preditoras e para modelos de segunda ordem, terceira ordem, assim por diante. Vamos começar aqui com o modelo polinomial com duas variáveis preditoras e um modelo de segunda ordem. Então, observe que o que nós temos no modelo? Nós temos duas variáveis preditoras, x1 e x2. Eu transformei essas variáveis centrando elas no zero, chamei de x1 estrela, que é x1 menos x barra, e x2 estrela, que é x2 menos x barra, para diminuir os problemas com multicoliniaridade. E o meu modelo agora tem o seguinte, no caso, como eu estou considerando o modelo de segunda ordem, eu tenho um termo quadrático para a variável x1, então é x1 mais x1 ao quadrado, aparece aqui, né, beta 0, beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x1 ao quadrado. Eu tenho um termo quadrático para a variável x2, beta 3 vezes x2 mais beta 4 vezes x2 ao quadrado, e eu tenho um termo de interação entre as variáveis x1 e x2, que é o produto entre x1 e x2. Esse modelo nos dá um modelo com duas variáveis preditoras e um polinômio de segunda ordem. Uma característica importante é que agora o valor esperado deste modelo não é mais um plano, como a gente tinha visto antes para o modelo de regressão linear múltipla com duas variáveis preditoras, né? O que nós temos é uma superfície, e mais do que isso, no caso do modelo de segunda ordem, se a gente olhar por cima, topologicamente, para essa superfície e olhar para as curvas de níveis dela, essas curvas vão ser definidas por elipses, né? Vão ser dadas por elipses, porque eu tenho justamente um modelo quadrático. Vamos considerar um exemplo onde nós temos as seguintes variáveis no modelo. Um estudo onde o y é o percentual de conversão de um processo químico, está dado em porcentagem. Temos duas variáveis preditoras, o T, que é a temperatura de reação, e o C, que é a concentração de um determinado reagente. Então, estão aqui as nossas variáveis do modelo, a variável y, que é a nossa variável de interesse, a variável T e a variável C, que são variáveis preditoras do nosso modelo, ok? Essas variáveis, elas foram padronizadas da seguinte forma, T de P, a variável padronizada, é T menos T barra sobre o desvio padrão de T, e a variável CP, que eu estou chamando aqui, é C menos C barra, que é a média de C dividido pelo desvio padrão de C. Ou seja, essa variável está centrada em zero, e era o que ela mede, uma mudança nessa variável T de P implica em alterar, uma unidade de mudança na variável T de P implica em mudar um desvio padrão na variável T. Né? O que ela está medindo é quantos desvios padrões aquele indivíduo está acima ou abaixo da média. Né? A razão de fazer essa transformação, esse tipo de transformação nas variáveis antes, é porque como a gente vai tratar com o modelo polinomial, a gente evitar de, novamente, problemas com multicolinearidade. No primeiro momento, ajustamos o modelo polinomial de grau 2, onde nós temos uma função polinomial de grau 2 para a variável x1, é o nosso C de P aqui, então está aqui o beta 1 x1 e o beta 3 x1 ao quadrado. Nós temos o modelo de grau 2 para a variável x2, nosso T de P, é o beta 2 x2 mais o beta 4 x2 ao quadrado, e a gente tem um termo de interação entre a variável x1 e x2. No R, existem algumas maneiras da gente incluir as variáveis, as potências da variável no modelo, ok? A gente pode criar previamente as variáveis, né, definir um x2 como sendo x1, x ao quadrado e assim por diante, ou a gente pode usar essa função I maiúsculo aqui. Então, I maiúsculo de C de P ao quadrado inclui o termo x quadrado. O I maiúsculo de T de P inclui o T de P ao quadrado. E o I de C de P vezes T de P inclui o termo de interação.
Aqui embaixo a gente tem o comando ANOVA, onde apresenta as somas extras de quadrados à medida que você vai incluindo novos parâmetros no modelo, e os testes de hipótese encaixados, como eu mostrei no slide anterior. Aqui todos os coeficientes são diferentes de zero, então, a priori, a gente não poderia diminuir o grau dos polinômios considerados no modelo, nem te retirar o termo de interação. Uma outra pergunta que poderia ser feita é se a gente poderia reduzir o modelo de segunda ordem para o modelo de primeira ordem. E para isso, a gente poderia, por exemplo, utilizando o que a gente aprendeu sobre soma extras de quadrados e o teste F, fazer um teste comparando o modelo de primeira ordem, que seria y igual a beta 0 mais beta 1, x1 mais beta 2, x2, né, com o modelo de segunda ordem, que é igual a beta 0 mais beta 1, x1, mais beta 2, x2, mais beta 3, x1 quadrado, mais beta 4, x2 ao quadrado, mais beta 5, x1 vezes x2, né? Para eu comparar, aqui tem o erro, aqui tem o erro. Para eu comparar esses dois modelos, eu posso utilizar, por exemplo, a soma extra de quadrados de regressão de x1 quadrado, x2 quadrado, x1 vezes x2, dado x1 e x2, né? E é justamente isso que está sendo proposto aqui. Eu posso fazer como hipótese nula, beta 3 é igual a beta 4, que é igual a beta 5, que é igual a 0. A hipótese alternativa, ao menos 1 é diferente de 0. É diferente de 0. Né? E a minha estatística F, como está sendo colocado mais ali em cima, ela vai ser igual a essa soma de quadrados que eu coloquei aqui, dividido por P menos Q. P é o número de parâmetros no modelo maior, menos o número, e Q é o número de parâmetros no modelo menor. Então, nesse caso aqui, o P menos Q ia ser igual a 3. Nós temos 6 parâmetros, no modelo maior, e temos 3 parâmetros no modelo menor. Isso tudo dividido pela soma de quadrados dos erros do modelo maior. No caso do nosso exemplo, com o modelo de grau 2, nós temos que P igual a 6, N é igual a 12, Q é igual a 3, né? Essa soma de quadrados de x1 quadrado, x2 quadrado, x1 vezes x2 dado x1 vezes x2, pode ser obtida dessa forma aqui, que a gente consegue obter lá daquela tabela, e a gente chega à conclusão que isso é 819. Aqui eu me refiro à tabela da ANOVA, né? E a nossa estatística observada é de 46,27. O F crítico, nesse caso, né? Eu espero que essa estatística F tenha uma distribuição com 3 e 13 graus de liberdade, é de 3,41. Como o nosso F observado é bem maior que o F crítico, a gente tem evidências contra a hipótese nula. Nossa hipótese nula, lembrando que a hipótese nula do teste aqui é de que beta 3 é igual a beta 4, que é igual a beta 5, que é igual a 0. Portanto, como a gente não pode rejeitar a hipótese nula, você está dizendo que você não pode reduzir do modelo de grau 2 proposto para o modelo de grau 1. A gente pode fazer esse teste no R, ajustando o modelo reduzido, né, e comparando os dois modelos. Então, o modelo reduzido só tem o polinômio de grau 1 para C e para T, né, para temperatura e para outra variável C, e o modelo 2, que está no objeto modelo aqui, tem o polinômio de grau 2. Observe, então, que a gente chega no mesmo teste apresentado anteriormente. A estatística do teste é 46,354, e o nosso p-valor é bem pequeno, muito menor que 0,05. Portanto, a gente não rejeita a hipótese nula, né? De novo, ele está testando a hipótese nula se os betas associados ao x quadrado, ou c quadrado, t quadrado, e a interação entre as duas variáveis, se esses betas são iguais a zeros conjuntamente.